Você mesmo aí, sabia que obedecer é para os fracos? Como assim? Não está entendendo nada que obedecer é para os fracos? Sim, e você irá saber sobre essa questão de que obediência é para os fracos apenas quando você terminar essa lição. Então fique até o final, porque aí você vai entender como que essa frase faz todo sentido. Então eu te convido você, meu caro, a participar dessa EBD até o final. Bora lá? A paz do Senhor, meus caros adolescentes, que alegria poder estar aqui com vocês na EBD da Marcas do Evangelho. É um grande privilégio. E eu já peço para que você, que é aluno e aluna, já são matriculados da EBD da ADM, já deixa aí o seu nome, a sua presença no chat ou nos comentários. Também não se esqueça de curtir o vídeo, deixar aí seu like, de deixar um comentário, de compartilhar. Compartilha lá, dá tempo ainda de você compartilhar com seus amigos, seus vizinhos, seus colegas de escola. Compartilha com todo mundo, vai lançando mensagem no WhatsApp, nas redes sociais, vai divulgando por todo lugar. Saiba que você está se tornando um embaixador de Cristo por onde você passar, divulgando a mensagem do Evangelho. Você aí, que está um visitante aí, seja a primeira, segunda, terceira vez, você é muito bem-vindo no nosso meio. Nós ficamos muito felizes com a sua presença. E a gente gostaria de te conhecer. Então, vou pedir para que você, muito favor, deixe aí nos comentários ou no chat o seu nome, quem te convidou, como você veio para aqui, como você conheceu esta aula, tá bom? Fique à vontade no nosso meio. Nós estaremos aí no chat interagindo com vocês, beleza? Então, para a gente começar, quem não me conhece aqui, eu sou a professora Amanda e é uma grande alegria, mais uma vez repito, de estar aqui com vocês. E nós estamos na lição de número 6 da classe dos adolescentes. Nós estamos estudando sobre as parábolas de Jesus e elas são vivas. Nós já tivemos aulas maravilhosas e tivemos diversos assuntos que foi comentado por aqui. Para a gente fazer uma rápida recapitulação do que a gente aprendeu, nós aprendemos falando que Jesus, a primeira lição, é um mestre que ensinava por parábolas. Vocês lembram o que significa parábolas? Acredito que sim, né? São nos aplicados, são aquele tipo de ensino que o Senhor deixava mais simplificado para todas as pessoas entenderem. Falamos sobre uma história sobre oração, o semeador e a sua semente, uma história sobre a graça e responsabilidade, o reino de Deus e as sementes. Nós aprendemos através dessas parábolas diversas lições que o Senhor Jesus deixou para os discípulos daquela época e para nós que estamos aqui hoje. Então, as palavras de Jesus que foram ditas há anos atrás, há anos, é as mesmas que estão sendo ditas para nós hoje, agora, para mim e para você, adolescente. Então, tudo que você já ouviu, que você possa anotar e reter bem na sua mente e no seu coração. Que assim Deus possa continuar fazendo a obra na sua vida. E hoje nós vamos aprender sobre a obediência verdadeira. E o que será que isso tem para nós nos ensinar? Muita coisa. Então já peço para você pegar seu papel, caneta, lápis, marca-texto, vai separando aí e começa a grifar na sua revista. Começa a anotar o que for necessário, pois você vai tirar muita lição importante da nossa EBD de hoje. Mas antes que a gente inicie a nossa aula com o ensino, vamos fazer uma oração para que Deus venha falar comigo e venha falar com você que está acompanhando na sua casa, de outro ambiente. Vamos lá orar comigo? Não me deixe aqui orando sozinha, hein? Vamos orar. Senhor, meu Deus maravilhoso, nós te louvamos, te agradecemos por todas as coisas. Que o Senhor possa se fazer presente aqui e aonde cada aluno, cada adolescente está, que o Senhor possa falar o coração de cada um de nós, seja visitante, seja adulto, seja adolescente, seja criança. Senhor, que o Senhor possa fazer uma obra poderosa na vida de cada um de nós. Que a Tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz, possa libertar, transformar, que possa avivar, trazer luz, alegria a todos aqueles que necessitam. Nos ajude mais uma vez, que possamos aprender de Ti. Então, Espírito Santo, seja o nosso mestre, seja o nosso professor
e nos ajuda e nos instrua em tudo. Que o Senhor possa jogar fora toda distração, todo sono vá embora, que a mente deles estejam ligadas na aula, que eles possam estar despertados para aprenderem mais de Ti. Nos ajude em nome de Jesus. Amém, amém. Você que está acompanhando, não sei se você já tomou o seu café, já comeu um pãozinho. Não sei como é que está nessa manhã, mas se você quiser acompanhar a aula e tomando café, fique à vontade também, tá bom? Mas desde que você fica bem despertado. Assim, eu espero que você não esteja deitadinho na cama, porque vai dar um sono, gente. Nós, somos corpo, então é melhor você preparar um ambiente bem legal para você acompanhar essa aula. Sentadinho, com uma mesa ou numa cadeira, mas fique atento, fique atenta, tá bom? Eu estou aí olhando no chat quem está acompanhando. Vamos lá. O título da lição é A Obediência Verdadeira. E qual seria a nossa leitura bíblica em classe? Seria Mateus 21, dos versos 28 a 32. Antes da gente pular para esse texto bíblico, vamos acompanhar qual é a mensagem, né? O nosso texto áureo, o texto principal grifado na revista, está lá em João capítulo 14, verso 15, que diz assim: Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Uau, que versículo sensacional. Então quer dizer que amor tem a ver com obediência? E obediência tem a ver com amor? Então, se você ama, você obedece. Se você obedece, é porque você ama? É isso? Sim, é isso aí. Mas tem muitas coisas que nós podemos aplicar e aprender para as nossas vidas. Então, fique ligado aí. E agora, a gente vai entrar para a nossa leitura bíblica. Mas eu não vou ler o texto, não. Vocês irão ver um vídeo da passagem. Então, acompanhe o vídeo comigo, depois vocês voltam aqui para a gente poder aplicar o que vocês estão vendo e ouvindo. Com que autoridade fazes isto? E quem te deu essa autoridade? Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não o crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. Não sabemos. Nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo, ele disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? O primeiro. Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não crestes nele. Mas os publicanos e as meretrizes creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para nele crer. E aí, gostaram do vídeo? Acompanharam o vídeo direitinho? Então, para você, eu já inicio com uma pergunta. Para você, a obediência é algo importante? Você gosta de obedecer? É algo realmente que você tem prazer e acha que é importante obedecer? Não estou falando para você responder no chat, mas reflita aí na sua mente. Eu não estou vendo, mas Deus está vendo o que você está pensando ou respondendo.
Pense aí, reflita. Porque hoje nós vamos conversar sobre a história de 2 filhos. E essa história fala do relacionamento de pai e dos valores, como falar a verdade, viver no engano, obedecer, não obedecer, dizer uma coisa e depois fazer outra. Pois é. Nessa história, nessa parábola que Jesus falou, tem muitos ensinos, valores que nós devemos aplicar e outros que nós não devemos seguir. Mas então, vamos ver o que a Bíblia tem para nos ensinar através desses dilemas da vida? E no primeiro ponto, a gente já aborda isso, que fala, no primeiro ponto da revista de vocês, pode acompanhar comigo, que fala João, Jesus e os líderes religiosos. Então, como eu falei anteriormente, Jesus aqui fala, Jesus ele sempre se coloca à disposição para esclarecê-los. Não que Jesus devia alguma coisa ou que ele precisava responder, não, Jesus ele sabia de tudo, de todas as coisas, tanto é que muitas passagens bíblicas mostram que Jesus sondava os pensamentos deles. Então, Jesus eles estavam sempre pronto a esclarecer as dúvidas e os questionamentos que tinham aqueles fariseus, saduceus, aqueles homens que eram contrários ao ministério de Jesus. E quando a questão, quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram as pessoas? E como vocês viram no vídeo, eles se recusaram a responder, pois diziam entre si, né? Se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar, então, por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram pessoas, temos medo do que o povo pode fazer, pois todos acham que João era profeta. E como fica evidente, diz na revista, havia uma declarada hostilidade e rejeição por parte dos líderes oficiais da religião judaica a João Batista e também a Jesus Cristo. Eles não suportavam a mensagem de arrependimento proclamada por eles. Jesus, ele sempre estava pronto para ensinar, para esclarecer as dúvidas das pessoas. Até mesmo daqueles que discordavam do ministério dele e que não criam nele. Jesus estava pronto para tudo. Jesus sabia muito bem do que ele iria passar quando ele foi enviado por Deus, quando ele assumiu essa missão e essa obra. E ele estava pronto ali para mostrar a sua autoridade, como uma vez certa passagem diz que ele falava não como os fariseus, mas como alguém que tinha autoridade. E de fato Jesus tinha toda a autoridade. E falando com uns mais simples, até mesmo com aqueles que são de autoridade maior, digamos, de maneira social. E nós sabemos que a aprovação da massa ali de João Batista era muito grande. Então, os fariseus eles foram pegos de surpresa, né? Eles não sabiam que Jesus ia dar uma resposta tão sábia e tão certeira para eles, a ponto de eles ficarem sem mesmo como questionar e contra-argumentar. E o que é mais importante é que as palavras elas não têm mais poder do que a influência. A gente vai perceber isso no decorrer da nossa lição. João Batista ele tinha uma grande influência sobre o povo. E ele não era uma autoridade no dito social da época. Os fariseus e os saduceus, os essênios e outros, né, zelotes, que eram grupos políticos, religiosos daquela época de Jesus, eles tinham uma certa autoridade de maneira política e social daquela época. Eles queriam mudar o contexto político-social de que viviam lá em Jerusalém. Só que João Batista não ligava para isso. Ele não ficava em praças ditando regras e mais regras. O que João Batista ele se preocupava era em pregar o evangelho, a anunciar que viria um Salvador, que ele dizia, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista ele vem anunciar essa verdade de Jesus e o mais importante, João Batista ele influenciava com as suas atitudes e as suas ações. Então as palavras dos fariseus e daquelas autoridades sociais políticas da época não valiam de nada comparado à influência que tinha João Batista. Por isso o povo ouvia e prezava muito como João Batista como profeta e de fato ele era um profeta do Senhor. Então,
continuando aqui, depois de nós falarmos desse medo que tinha os fariseus de contra-argumentar dessa questão do batismo, nós vamos para o segundo ponto, que fala sobre a verdadeira e a falsa obediência. Aqui a gente vai entrar, de fato, para a passagem que a gente vai estudar, da parábola dos dois filhos. Mas antes da gente iniciar, para a gente refletir sobre o primeiro ponto, como já é muito importante nós seguirmos essa característica de João Batista, nós sermos influentes com as nossas atitudes, ações e palavras. Nesse segundo ponto, a gente vai tratar especificamente sobre essa parábola dos dois filhos. E a gente percebe que a cada vez que Jesus ele vai falando várias parábolas, são diversos ensinos que ele vai nos mostrando. Primeiro, ele vai rebatendo aqueles homens que tentavam questionar, mas também ele veio também para ensinar os seus discípulos, como uma forma de questionamento e de reflexão e repreensão para aqueles que são contrários ao seu ministério, mas também uma forma de ensino, de exortação para aqueles que são, sim, seguidores do seu ministério. Então, na revista diz assim: neste contexto, Jesus contou a seguinte história, e vocês viram no vídeo aí, que um pai, ele tinha 2 filhos e uma plantação de uvas para cuidar. Então, como é de se esperar, como diz aqui, um pai, ele sempre vai pedir ajuda para os seus filhos, principalmente se eles estão aptos, né, no sentido de ter uma idade certa para poder ajudar com um trabalho mais pesado. E aqui, naturalmente, ele chamou os seus 2 filhos. Chamou o primeiro, mas o primeiro recusou, disse que não iria, mas depois ele se arrependeu e foi ajudar na vinha. Aí ele chamou o segundo filho. O segundo filho disse: não, bora lá, vamos sim, vamos lá trabalhar. Só que ele teve a atitude de não ir. E no final, Jesus ele indaga e pergunta: qual deles fez o que o pai queria? E o público respondeu: o filho mais velho, que foi o primeiro filho citado. A partir dessa parábola, podemos aprender sobre a verdadeira e a falsa obediência. Porque a verdadeira obediência nasce de um coração arrependido. No primeiro ponto desse ponto 2, fala sobre que a verdadeira obediência é fruto do arrependimento. E todas as vezes que Deus o Senhor lhe faz uma parábola ou um ensino, tem um outro ensino muito espiritual para nos ensinar. A gente pode tirar diversas lições através desse texto. Lições morais e lições espirituais. Nós vamos fazer essas 2 aplicações, ok? Então você aí pode anotar, pode perguntar e interagir com a gente no chat. Aqui nesse primeiro ponto do tópico 2, fala que o filho mais velho da parábola representa os cobradores de impostos e as prostitutas, que começaram dizendo não ao Pai Celestial, vivendo suas vidas como se ele não existisse ou se importasse. Entretanto, ao ouvirem a pregação e a convocação ao arrependimento, eles creram na mensagem, confessaram os seus pecados, foram batizados, inseridos no reino de Deus. O arrependimento sincero e verdadeiro é capaz de mudar não apenas a forma de pensar de alguém, olha só que interessante, mas, sobretudo, a sua maneira de sentir e agir. Então, aqui nessa primeira parte, fala que a verdadeira obediência é fruto de um arrependimento. O primeiro filho, inicialmente, ele recusou aquela ordem do seu pai. Ok? A gente pensa assim, nossa, recusou, era tão simples, era só trabalhar na vinha. Pois é, ele recusou a primeira ordem do seu pai. E ali, Jesus estava representando porque os fariseus e os saduceus, aqueles homens autoridades, acredito que vocês já ouviram nas lições anteriores. Eles tinham preconceitos, eles julgavam as pessoas, principalmente aqueles que não eram judeus e aqueles também que eram, digamos, pessoas que não contribuíam, que não ajudavam, que eram pessoas que eram criminosos. E eles achavam que essas pessoas também não podiam ser dignas de serem salvas ou de terem favor de Deus. E aí Jesus está mostrando para aqueles homens, aqueles fariseus. Olha só, primeira coisa, Deus, ele chamou, só que alguns disseram não. E esses que disseram não,
eram como se fosse dito por vocês, fariseus, pecadores, pessoas indignas, que não merecem a graça e a salvação. Pessoas, de fato, essas pessoas ruins, cobradores de impostos, prostitutas, ladrões, feiticeiros, adúlteros, mentirosos, todas essas pessoas que vocês acham indignos, Deus chamou, o Pai, ele fala ali, o Pai chamou, mas elas disseram não da primeira vez. E eles viveram por um tempo como se Deus não existisse, mas chegou um tempo, ao ouvirem a palavra de Deus pregada, o evangelho, de que Jesus veio para salvar e libertar aqueles que estão em pecados, e libertar aqueles que estão cativos, trazer cura aos que estão doentes. Eles ouviram a mensagem do evangelho, se arrependeram e disseram sim para Jesus. A atitude deles mudaram. Ou seja, primeiro teve um não e continuaram vivendo uma vida que queriam viver. Depois de ouvir a mensagem, teve um sim. E aí mudaram totalmente de atitude. Eles mudaram de direção, mudaram a sua direção. E uma coisa que a gente deve pensar: ao ouvir a palavra de Deus, ao você estar propenso a ouvir a mensagem do Senhor, as suas atitudes têm mudado? Os seus pensamentos? Porque aqui nós percebemos que quando nós temos o arrependimento no coração, a nossa maneira de pensar, de agir, de sentir e de fazer é totalmente mudada, é totalmente alterada. Nós, ao termos a mensagem de Jesus nos nossos corações, toda a nossa vida vai sofrer alteração. Toda a nossa vida, o nosso pensar, o nosso agir, vai ser exalado esse perfume de Jesus. Vai ser alterado. Porque a Bíblia fala bem assim que quando nova criatura somos, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E a Bíblia também fala que aqueles que são de Deus, eles obedecem, eles são guiados pelo Espírito de Deus. A Bíblia também fala, como nós vimos anteriormente, que aqueles que amam a Deus obedecem. E eu só vou amar a Deus quando eu demonstro obediência. E eu só obedeço a Deus quando o meu coração é alterado. Quando acontece o arrependimento. Quando eu entendo, ei, eu estou fazendo errado. Não é isso que Deus quer para mim. Não é para isso que Jesus me chamou. Mas quando eu entendo essa mensagem e eu mudo a minha direção, aí sim, aí tudo fica novo e aí tudo fica legal. E é o momento de você, adolescente, você que é um visitante, você refletir sobre isso. As suas atitudes têm mudado? E aí, como é que está você? Talvez você está pensando assim, professora, Amanda, eu sou batizado nas águas. Eu choro no culto. Eu choro no culto, eu dou glória a Deus no culto. Eu já até falei línguas. Já até falei línguas também. Já falei línguas, deixa eu ver mais o quê. Eu tô aqui assistindo a EBD. Eu faço a lição de casa, mando... então, óbvio que eu tô obedecendo, Isso não é óbvio, é claro que eu tô obedecendo. Você está realmente obedecendo a Deus? Isso tudo que você me falou são reações. Reações e ações. Só que você está, de fato, apresentando mudanças em sua vida diária? As suas palavras mudaram depois que você passou a seguir Jesus? A maneira de você falar, de você, falar com seus pais, mudou a maneira de você agir com eles? Ou você continua fazendo umas caras e bocas, falando palavras feias para os seus pais, desonrando os seus pais? As autoridades, seus professores, tanto na igreja quanto fora da igreja, outras autoridades aí. A atitude que você tem para com as pessoas, com seus colegas ou seus conhecidos tem mudado? A maneira como você utiliza o seu celular, o tempo que você gasta nas redes sociais, a maneira como você se dedica lendo a Bíblia. Você tem lido a Bíblia? Separado um tempo de oração?
Se a sua resposta perante a tudo isso que eu perguntei a você tem sido negativa, pare para pensar se realmente o fruto de arrependimento está no seu coração. A Bíblia fala: produzis frutos dignos de arrependimento. Examinai, sabe? Averigue se realmente a fé está em você. Se realmente o seu coração foi mudado e alterado. Pois se tudo aquilo que eu dei de exemplo, você ficou assim pensando: mais ou menos, né? Nem tanto. E... assim, não é que eu não obedeço. Não é que eu... mais ou menos. Se suas atitudes foram como esse exemplo que eu acabei de dar, não existe meia obediência, não existe meia atitude. Existe sim e não. O resto disso é procedência maligna. Então, pare com esses pensamentos de ficar estagnado, de ficar estagnada, achando que só porque você é mais novo, um adolescente, uma adolescente, e não pode começar a agir como um crente. Jesus está chamando cada um de vocês para começarem a agir com o coração arrependido e sincero diante de Deus. Pois, como diz o segundo ponto, a falsa obediência é fruto da hipocrisia. O filho mais novo representa os líderes religiosos em Israel, que embora iniciam dizendo sim a Deus, não fazem o que ele ordena, não se arrependem, confessam a Deus da boca para fora. Isso é muito sério, adolescentes. E por isso não entram no reino. Eles diziam que estavam dispostos a viver, a fazer a vontade de Deus, mas deliberadamente a desobedeciam, honravam a Deus com os lábios, mas seus corações e atitudes estavam distantes do Senhor. Faziam as coisas para serem vistos pelos homens. Eles queriam a glória dos homens, o favor, o parabéns dos homens, escolhendo viver uma espiritualidade hipócrita. A grande lição que aprendemos com essa história é que a verdadeira obediência nasce de um coração arrependido e grato a Deus. E que, ao mesmo tempo, a hipocrisia, quando escolhida como companheira de rotina, nos conduz para longe de Deus. Nós temos que entender ação versus palavras. Elas andam conjuntas, elas andam interligadas. Ações não se desvinculam de palavras. E palavras não se desvinculam de ações. Pior ainda do que aquele que disse não, é aquele que disse sim e fez o não. Porque aquele que disse não pela primeira vez, ele percebeu que estava errado e começou a agir errado. Porque é muito mais fácil a gente dizer sim diante da pessoa que está nos vendo. É muito fácil a gente falar assim: sim, eu vou obedecer. Sim, eu faço devocional. Sim, eu leio a Bíblia. Sim, eu oro. Sim, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Sim, eu controlo como eu mexo nas redes sociais. Sim, eu estou bem, eu estou muito bem. É fácil dizer isso para as pessoas. É muito fácil. Mas no secreto, quando ninguém está nos vendo, o que Deus está enxergando para nós? Quando ninguém está vendo, nem seus pais, nem seus líderes, o que Deus está enxergando em você? O que Deus está enxergando quando você está sozinho no seu quarto? O que Deus está enxergando quando você está na sua escola, diante dos seus colegas? Onde não tem nenhum coleguinha, nenhum amigo da igreja? Onde não tem seus pastores, seus professores? O que Deus está vendo quando você está sozinho nas suas redes sociais? O que Deus está vendo quando você está clicando, está indo para vários lugares nos seus pensamentos? O que Deus está vendo que você está pensando agora? O que você está minando no seu coração agora? O que Deus está vendo? Eu não quero saber o que você quer que eu ouça, o que os seus professores querem ouvir, ou o que os seus pastores precisam ouvir, ou o que os seus pais querem que você diga. Mas seja sincero de uma vez por todas. O que Deus está enxergando no seu coração agora? É uma obediência verdadeira? Um arrependimento verdadeiro? Ou é uma falsa obediência? Uma hipocrisia?
onde você mostra para todo mundo que está flores, que está lindo, que está maravilhoso. Mas só Deus sabe a sujeira que está nas suas mãos e no seu coração. Ou talvez os pensamentos que você tem ido, as aflições, o medo de falar com as pessoas com o que você está sentindo, as dores, as inseguranças, as ansiedades que você está sentindo. Quando uma pessoa te pergunta que você está bem e você diz está ok, mas na verdade você está muito mal. Nós precisamos entender que essa história nos diz muito sobre a minha e a sua vida. E para que a gente possa entender, eu preciso que você anote aí no seu papel, na sua revista. Vai, pegue aí uma caneta, pegue aí um lápis. É sério, eu vou perguntar depois para vocês. Pegue aí, você que é um visitante, você que é um aluno, uma aluna, já são matriculados. Pegue uma caneta, um lápis e anota. A obediência tem 3 Is. 3 Is. Vocês vão entender. E vocês, toda vez que vocês estiverem com um conflito no coração, vocês precisam pensar nisso, sobre obediência. 3 Is. Primeiro, ela deve ser imediata. Quando Jesus ele chamou os discípulos, venham a mim, larguem as suas redes, venham a mim, deixem seu pai, a sua mãe e me sigam. Venham a mim, deixe essas coisas aí, tome a sua cruz e siga-me. Os discípulos foram lá, largaram as suas redes, largaram o que estavam fazendo, deixaram o pai e mãe e foram seguir a Jesus. A obediência a Deus é imediata. A obediência ao chamado de Deus deve ser imediato. Você que já entregou a sua vida a Jesus, todas as vezes que o Senhor te direcionar algo, que o líder te direcionar algo que está vindo do coração de Deus, obedeça. Pare de questionar em nome de Jesus. Pare de questionar no seu coração. Pare de achar que você sabe, que você tem o conhecimento, que você acha que está certo. Pare com esses pensamentos, isso é tudo maligno. Isso é do diabo. Você achar que sabe de todas as coisas, você não sabe. Você não sabe. Então, todas as vezes que os seus líderes te direcionarem a alguma coisa, que são homens e mulheres de Deus, você faça, obedeça de maneira imediata. Pare de questionar, pare de comentar com seus colegas e ficar citando que alguém se equivocou. Em nome de Jesus, começa a mudar suas atitudes. Segunda, a obediência deve ser de maneira interna. É parecido com o que eu falei primeiramente. A obediência deve partir não somente de uma atitude correta, mas também de um sentimento correto. Eu não posso obedecer por obedecer. Eu tenho que entender que eu estou obedecendo não apenas um líder, uma pessoa, uma autoridade que Deus colocou sobre a minha vida. Mas eu tenho que entender que toda autoridade é constituída por Deus. E se eu obedeço essa autoridade que está sendo direcionada por Deus, eu estou obedecendo o próprio Deus. Ou seja, quando eu estou obedecendo ao próprio Deus. E se eu estou desobedecendo, eu estou desobedecendo ao próprio Deus. E Deus, Ele ama a obediência. E Ele fala, aqueles que me amam, me obedecem. Aqueles que me obedecem são os que me amam. Então, quando nós temos atitudes corretas de obediência e os sentimentos corretos de obediência, Deus é glorificado. E se você, meu amado e minha amada, quer glorificar a Deus com sua vida, obedeça com um sentimento correto e com uma atitude correta. A obediência também é o terceiro I, ela é inteira. Inteira. Não existe meia obediência, uma obediência mais ou menos. Por exemplo, na Bíblia, quando nós vemos, quando Saul, ele foi, Deus mandou ele destruir um povo que era inimigo do povo de Deus, do povo de Israel. E Saul, ele destruiu parte do povo.
Mas ele pegou alguns gados, ovelhas, e não também destruiu o rei desse local. E Deus falou que era para destruir toda aquela nação, porque aquela nação era pagã, aquela nação odiava Deus. E Deus falou, destrói tudo. Mas Saul pensou assim, eu vou destruir mais ou menos. Eu estou destruindo, não estou desobedecendo, né? Mas eu vou fazer assim, vou fazer do meu jeito. Acho que Deus vai se agradar. Eu acho, né? E a resposta foi não. Não foi isso que Deus direcionou. Deus direcionou com uma coisa e Saul fez outra coisa. Ele obedeceu por metade, por mais ou menos. Ele não obedeceu de maneira integral. Então, nós precisamos obedecer a Deus de maneira inteira. Corpo, alma e espírito. Nós precisamos obedecer a Deus. Se Deus disse vai para esse lugar, vai para esse lugar. Se Deus disse faça isso, faça isso. Se Deus disse não faça isso, não faça. Mas não tem barganha com Deus. Não tem não sei. Não tem. Não tem isso com Deus. Porque saiba que Deus é fiel para recompensar todos aqueles que são fiéis e obedientes a Ele. Sabe, talvez tudo isso que eu estou dizendo para você, na sua cabeça pode ser tipo, tá bom, eu sei que obedecer é correto, eu sei que, mas às vezes é meio chato, às vezes é difícil, às vezes, eu não sei, eu não consigo obedecer totalmente, não consigo obedecer por completo. Talvez, se você esteja pensando desse jeito, com um coração sincero, há uma resposta para você. Obedecer, inicialmente, na nossa caminhada, realmente não é fácil. Quando eu tinha a idade de vocês, obedecer era muito mais difícil quanto a obediência agora. A minha diferença para a idade de vocês é mais de 10 anos. É mais de 10 anos de diferença que eu tenho de vocês. Então, quando eu tinha a idade de vocês, a maneira como eu obedecia a Deus era diferente. Só que Deus, Ele entendia a minha maturidade naquela época. Então, o que Deus exigia de mim naquela época não é a mesma coisa que Deus exige de mim agora. A mesma coisa que Deus exige de mim agora não é a mesma coisa que Deus vai exigir de vocês. Então, a medida é diferente. Como assim? Não estou dizendo que tem coisas que eu vou obedecer e vocês não, que vocês vão e eu não. Não tem a ver com isso. Tem a ver com a forma como nós vamos lidar com as coisas. Vocês são mais novos e vocês estão começando a amadurecer agora. Tem muito chão para andar, muita coisa para acontecer para vocês amadurecerem. Muita coisa para acontecer e tem muita coisa para eu amadurecer também ainda mais. Só que a gente precisa entender que na idade que vocês estão, Deus já está chamando vocês para a obediência. Nós vemos isso na vida de José, que foi chamado muito novo, na vida de Davi, que também foi chamado muito novo, Josias e Joás, que foram reis com 8 e 7 anos. Nós vemos tudo isso como Deus mostrou como Ele deseja trabalhar com aqueles que são mais novos. Que à medida que eles vão crescendo e amadurecendo, Deus vai trabalhando de maneiras diferentes. O que eu quero dizer para vocês é que Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês. Deus tem um plano, um planejamento para cada um de vocês. Deus, Ele tem um propósito para a vida de vocês. E toda a obediência é direcionada a um propósito. Todo o processo é direcionado a um propósito. Aquele filho que disse não e foi obediente depois, ele alcançou a bênção. Aqueles homens e mulheres que foram julgados pelos fariseus, que rejeitaram ao Senhor inicialmente, e depois ouviram sim, e foram chamados por Deus novamente, e responderam sim, eles também foram abençoados. E todos vocês, todos nós, que ao ouvirmos o chamado de Jesus, venham a mim todos vocês, venham para o que eu tenho preparado para vocês. Não andem cansados, sobrecarregados. Eu quero curar vocês. Eu quero dar nova vida a vocês. Se todos vocês disserem sim para Jesus, abraçarem esse evangelho gracioso e maravilhoso, Deus irá fazer grandes coisas na vida de vocês. E eu afirmo isso com toda a certeza.
Adolescentes, muitos nãos que eu disse quando eu tinha a idade de vocês, eu colho as bênçãos hoje. Quando Deus disse para mim, através de sonhos, através de pessoas, não ande com essas amizades. Ele disse para mim, eu sou um Deus ciumento. Quando Deus disse para mim, não assista esse filme, não fale desse jeito, não vista esta roupa, eu disse, sim, Senhor. Eu gostava disso, mas hoje eu não gosto mais, eu vou obedecer. Toda vez que na idade que eu tinha de vocês, eu comecei a dizer não para as coisas que a minha carne queria, eu comecei a dizer sim para o que o Deus queria. Eu vejo que hoje eu colho as bênçãos de Deus. Eu vejo como Deus foi fiel em me guardar, em me sustentar até aqui. E conforme a minha obediência e a minha fidelidade a Deus, Ele me irá sustentar até o fim das minhas vidas, ou até o dia que Ele me chamar. Então, eu falo a vocês que obedecer, como eu disse inicialmente, é para os fracos. Todos os homens e mulheres de Deus que foram usados na Bíblia e hoje, eles tinham algo em comum. Eles eram obedientes a Deus. E isso é muito importante, porque só vai obedecer a Deus aquele que se acha fraco, aquele que realmente entende, eu não sou nada, eu não mereço, mas eu vou obedecer àquele que é forte, aquele que pode tudo, que pode me sustentar, que tem um plano para mim, que pode me guiar. Obedecer é para os fracos, aqueles que seguem o Deus forte e todo-poderoso, que sustenta, guia e fortalece aqueles que estão fracos. E creia que o Senhor tem o melhor para você. Esse mundo, as amizades, as redes sociais, os influencers, os joguinhos, os animes, não tem nada de bom para te oferecer. É legal, é maneiro por um momento, te dá alegria por alguns momentos. Mas isso não vai salvar a sua vida. Isso não vai te levar para o céu se você vive apenas nesse mundinho. Se você vive apenas nesse seu mundinho. Aonde Deus quer te levar são lugares inimagináveis. Mas basta você dar o sim para o chamado que Deus tem para a sua vida. Largue as suas redes. Largue aquilo que você tem como mais precioso e siga, de fato, a verdadeira e única pedra preciosa, a pedra de esquina angular. Siga Jesus, aquele que foi obediente até o fim. E eu quero encorajar você a ser obediente, porque o nosso mestre dos mestres foi o mais obediente de todos. Jesus Cristo. A Bíblia fala lá em Filipenses capítulo 2, que nós devemos ter o mesmo sentimento, e atitude. Frônesis, no grego, no original. Sentimento e atitude que teve em Cristo Jesus. Que não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas antes humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou a mais alta posição. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. E um dia, todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Rei dos Reis. É o Senhor dos Senhores. Então saiba que toda obediência gera bênção. E a desobediência gera males. Se você quer, de fato, alcançar a bênção do Senhor, que sejamos como Jesus, que foi obediente até o fim. Aquele em quem nós devemos seguir e confessar as nossas vidas, Ele foi o mais obediente. E se nós formos obedientes como o Senhor, nós também seremos honrados, glorificados, não pelos homens, mas pelo próprio Deus. Nós seremos sustentados por eles, amados por Ele, recompensados por Ele. E um dia o veremos como Ele é e seremos como Ele é. Se você aguarda esta volta, esta breve volta de Jesus,
e você está afastado dos caminhos do Senhor, eu te convido você a entregar sua vida a Jesus neste momento. Onde você está? Confesse os seus pecados, chore, se ajoelhe, comece a orar, fale com o Senhor neste momento. Entregue a sua vida a Jesus. Ele tem o melhor para você. Se você sentir à vontade, coloque no chat também, nós iremos orar por você. Ou converse no privado com um dos seus professores. Se você quiser também conversar comigo, me procure, eu estou disponível para te ajudar e te auxiliar. Você aqui, que é da Marcos Evangelho, é muito privilegiado também. Tem vários homens e mulheres de Deus que podem estar te ajudando. Você que é um visitante, que quiser conversar conosco, também coloque uma mensagem no chat ou nos comentários. Nós estaremos orando por você. Você que já entregou sua vida a Jesus, já é até batizado, mas ainda está com um peso no seu coração. Tristeza, pecados escondidos no seu coração. Jesus também está chamando você para confessar e se entregar. Não de maneira hipócrita, mas de maneira verdadeira. Jesus também está chamando você para uma nova vida. Jesus quer curar você, quer te dar alegria, salvação, cura de todos os males. Amém? Vamos orar então? Ore comigo de onde você está. Senhor, meu Deus maravilhoso, nós te louvamos, te agradecemos por mais esta oportunidade, porque o Senhor falou aos nossos corações, porque a tua palavra é viva, é poderosa, é mais afiada do que espada de dois gumes. Eu oro por aqueles que estão, Senhor Deus, agora cansados, oprimidos por males, oprimidos pelo inimigo. Eu oro para que cadeias sejam quebradas neste momento, para que, Senhor Deus, esses adolescentes sejam uma geração que obedece a Ti, uma geração que não nega a santidade, que não nega, Senhor Deus, a vida diante de Ti. Oh, Senhor Deus, que haja adolescentes compromissados com a Tua palavra, compromissados com a verdade, compromissados com o Evangelho. Que o Senhor venha salvar aqueles que estão necessitados, perdidos, e nessa hora estão entregando a vida a Ti. Que o Senhor também dê conforto, alegria àqueles que estão tristes, abatidos. Que o Senhor liberte toda ansiedade, todo sentimento depressivo, de insegurança, de solidão. Que o Senhor traga cura àqueles que estão doentes de alma, de doença física, emocional e espiritual. Que o Senhor traga alívio àquelas almas cansadas. Que o Senhor abençoe cada visitante que está acompanhando esta aula. Que o Senhor possa abençoar a sua casa, o seu lar. Que o Senhor possa abençoar aqueles que estão, Senhor Deus, tristes e cabisbaixo. Que o Senhor possa lançar sobre eles o teu propósito, mostrar a eles que há sim vida para aqueles que estão em Ti, e a morte, aqueles que estão longe de Ti. Que o Senhor possa mostrar que o seu caminho é perfeito, que o teu plano é perfeito, e todos aqueles que entram nos teus caminhos, meu Pai, são ricamente abençoados. Ó Senhor Deus, abençoe cada um de nós, que todos nós possamos aguardar a Tua breve volta, vivendo em santidade, em amor, em fervor, Senhor Deus, em união uns com os outros para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Neste momento, nessa contrição e oração, eu te convido também para um ato muito importante. Aqui na Marcos do Evangelho, nós estamos com um novo endereço. Nós somos aqui de Caracica, Campo Grande, Espírito Santo, e nós estamos em um novo espaço de culto. Estamos na Avenida Expedito Garcia, na fábrica antiga do couro. E nós estamos passando por diversas reformas. E nós somos muito necessitados das tuas orações e da tua contribuição também. Você aí que está acompanhando, está assistindo online, está sendo abençoado por esta aula. Meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, eu te convido a contribuir com aquilo que Deus colocar no seu coração. Nós estamos fazendo um compromisso, uma campanha dos 1000 valentes. Serão 60 meses contribuindo com um valor que Deus assim estabeleceu no seu coração. Mas contribua com fé. Não contribua de coração duvidoso. Saiba que quando nós semeamos, nós colhemos prosperidade. Então semeie na obra de Deus e você colherá bênçãos. Eu convido você, amigo e amiga adolescente, a chamar os seus pais também a participarem. Você que é um visitante, se você também se sentir motivado
para contribuir com essa obra, para que a gente continue propagando o evangelho na vida de adolescentes como você, na vida de homens, mulheres, adultos e crianças. Contribua também com esta obra. Está aparecendo aí a mensagem, o QR Code, né? O Pix, onde você pode estar enviando os seus valores. Se você quer saber de mais informações, como funciona, ou nos fazer uma visita, ou nos contatar, entre pelo nosso e-mail ou pelo nosso site marcosevangelho.com.br. As informações estão na descrição do vídeo. E entre em contato conosco, fale conosco. Nós estamos disponíveis aqui para te auxiliar, para te informar daquilo que você precisa. Mas nós te pedimos para que você possa abençoar esta obra. Amém? E eu agradeço você que ficou aqui até o final. Que Deus continue abençoando você, a sua família. Eu quero deixar para vocês um grande abraço, um beijão para vocês. E até a próxima. Tchauzinho, adolescentes.